48% das mulheres têm sobrepeso, 50% dos homens também têm sobrepeso. Esses dados são do último censo. Você pratica exercício físico? Você pensa em emagrecer? Sabe fazer corretamente? Sabe dos benefícios do exercício físico? O tema do programa Viva Bem de hoje é exercício físico e emagrecimento. Está no ar o programa Viva Bem. Estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Cristiano Bertoldo Hurtado. Ele que é doutor em ciências médicas, educador físico. Bom, enfim, vou pedir para ele se apresentar, porque são muitos aí certificados, muito conhecimento, bacana, conhecimento científico mesmo, traduzido aí para você que está em casa, saber os benefícios do exercício físico, do emagrecimento e desvendar aí os mitos, o que é mito e o que é verdade. Muito obrigada, viu, doutor Cristiano, por ter vindo até o nosso programa. Obrigado, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando de um assunto bem polêmico e muito importante, né? Esclarecer também ao teu público e a você que está em casa esses benefícios do exercício, né? E algumas dicas também para que a gente possa potencializar o nosso emagrecimento. Você saiu de uma banca de doutorado para vir para cá, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, você leciona na Universidade de Gama Filho? Isso, a Universidade de Gama Filho, que é no Rio de Janeiro. Tenho meu mestrado em performance humana, o doutorado na Unicamp em ciências médicas e sou professor universitário e pesquisador da Faculdade de Medicina da Unicamp. Então tem assunto. Pena que o programa tem tempo, mas vamos lá. Quais são, então, os benefícios do exercício físico? Por que a gente deve praticar exercício físico? Muito bem. Olha, para falar desses benefícios, eu acho que a gente precisaria de uns 5 programas, né? Mas de uma ideia assim geral, né, para a gente poder esclarecer teu público, os benefícios basicamente em relação ao nosso metabolismo, né? Então, melhora do sistema cardiovascular, melhora do sistema respiratório, melhora do metabolismo de glicose, né, a famosa diabetes. Então, o exercício tem um poder muito importante na redução desse açúcar no sangue, né? Além dos benefícios musculares. Então, aumento da resistência muscular, aumento da força muscular, né? E de todo o metabolismo por completo. E a autoestima, né? Sem dúvida, né? Porque aí você vai vendo os benefícios e aí você vai se animando com esses resultados, né? Vai emagrecendo, vai vendo que está dando resultado e acaba melhorando a autoestima, sem dúvida Chega alguma. nos benefícios estéticos também, além do bom humor, tudo de bom, né? Todo mundo pensa na saúde, mas todo mundo também tem um quesinho ali para estética, né? Então, sem dúvida. Posso chamar de Cristiano? Claro, claro. Então vamos lá, Cristiano. E como saber se a gente está com sobrepeso ou não? Porque assim, senso comum. Eu tenho 1,64 m, eu tenho que pesar 64 quilos. Isso é verídico ou não? Então, Carol, falar de sobrepeso hoje é um pouco complicado, né? Porque a gente tem alguns parâmetros para serem seguidos. Um deles, até para a gente poder esclarecer o público de casa, para que possa até fazer a conta em casa, é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, o que é esse índice de massa corporal? A gente vai pegar o nosso peso, dividir pela nossa estatura ao quadrado. Só que para te dar um exemplo prático, a gente pode pegar uma pessoa que tem uma massa magra, uma massa muscular muito elevada, por exemplo, um fisiculturista, né? E fazer o cálculo com ele vai dar que ele é obeso. E, na verdade, ele não é obeso, mas ele é pesado porque ele tem muita massa magra. E o músculo pesa mais. E o músculo pesa mais, assim como o osso, né? Então, quando você sobe na balança, ele te dá um reflexo de peso, né? Então, tem pessoas que têm ossos pesados que vai acusar também na balança. Então, hoje, a melhor estratégia seria trabalhar em cima do percentual de gordura. Então, só para te dar valores, assim, né? A mulher, em termos de saúde, entre 20% a 25%, e homens entre 15% a 20%, quando o assunto é saúde. 20% a 25%. Então, eu tenho que perder uns 10%. E tem uma outra apresentadora aqui que apresenta outro programa, que ela falou que ela está com 19%, 18%, que ela quer chegar a 12%. 12% é de atleta, não é? Pois é, 12% já chega um percentual de gordura atlético. E assim, em termos de saúde, né, também é um pouco complicado. Então, as mulheres atletas, para você ter uma ideia, que tem um baixo percentual de gordura, sofrem com alguns problemas, por exemplo, amenorreia.
que é a amenorreia, né? Para a gente deixar claro para o nosso telespectador. Tem mês que menstrua, tem mês que não menstrua. Então, assim, pensando na questão hormonal, né, da mulher, é um pouco complicado você trabalhar com um percentual de gordura muito baixo. Tá vendo, né, colega aí, apresentadora? Tá assistindo meu programa? Então fica a dica aí pra você, doutor Cristiano. E aquela história da circunferência do abdômen, né, que pode ter um risco cardíaco, um risco para a saúde, ela confere, é verdade? Isso, confere, é verdade. Então, hoje nós temos relatos de que um índice muito utilizado, né, para você saber o risco cardiovascular, é o índice, a relação cintura e quadril. Então, existem alguns valores de normalidade, né, para o tamanho da circunferência abdominal e também para a circunferência do quadril. Então, quanto menor essa circunferência, menor é o risco de desenvolver algum problema cardíaco que a pessoa vai ter. Quem tem mais de 1 metro de circunferência tem que ficar atento. Tem que ficar atento, aumenta esse risco, sem dúvida alguma. Olha, tem algumas perguntas aqui que a gente fez um mito ou verdade, porque tem muito mito, né, na história dos exercícios. Então, vamos lá. Exercício pela manhã emagrece? Afinal, qual o melhor horário para a gente fazer o exercício, né? Vamos lá, então. Exercício pela manhã emagrece. Eu diria que é verdade em partes, né? Por que verdades em partes, Carol e nosso telespectador? No período matinal, a gente tem a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, o cortisol. E esse hormônio, né, que ele é produzido nas primeiras horas da manhã, ele acaba diminuindo ou quebrando, digamos assim, a nossa célula adiposa. Então, se a gente tivéssemos um horário, né, mais propício ao emagrecimento, seria a prática desse exercício matinal. Mas por que eu disse que é verdade em partes? Porque muitas vezes a pessoa, ou você que está em casa, não gosta de fazer o exercício de manhã, né? Se sente indisposto, acordar muito cedo. Então, seria melhor fazer o exercício à tarde, porque a pessoa está mais disposta. Agora, se você que está em casa está disposta no período matinal, seria muito interessante associar, né, o período onde o seu organismo está propício a esse emagrecimento, que seria o período matinal, atrelado à tua vontade de fazer exercício, né? Agora, não, eu não gosto de fazer exercício de manhã. Então, faça o exercício à tarde. Só que, olha, eu já fiz de manhã e à tarde. De manhã é difícil acostumar, né? Se acordar lá às 6 da manhã, aquela coisa. Mas, por outro lado, você passa o dia muito mais bem disposto. Muito bem, sem dúvida alguma. Aumenta a tua disposição para o trabalho, né? Nas primeiras semanas é complicado, porque você vai ter muita dor muscular, né? Então, você que está em casa, não desanime, porque essa dor muscular, que é a que a gente chama de dor pós-exercício, ela tende a diminuir, né? Conforme você vai aderindo a essa prática de atividade física, e aí tua disposição, sem dúvida alguma, ela vai ser maior. Então, benefício total, né? Benefício Se você total. conseguir, né? Sem dúvida alguma. E olha, a gente ainda vê pessoas, aqui a gente tem o Jardim Botânico em Americana, e tem várias aí nas cidades da região, tem vários parques, vários lugares que as pessoas gostam de praticar exercício, a gente ainda vê as pessoas correndo com plástico em cima, de agasalho, suando, aquele calor. Isso emagrece, você se agasalhar para correr? Olha, Carol e telespectador, isso é mito. 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 Então, na verdade, né, as pessoas vão naquela velha história da balança. Será que eu emagreci? Então, ela faz uma sessão de exercício, vai pesar, né? Nossa, eu estou pesando 1 quilo a menos. E aí, quando ela faz o exercício agasalhado, ela percebe que ela acaba perdendo até mais na balança. Mas, na verdade, o que é isso? É desidratação. Então, a pessoa está perdendo muito líquido corporal, né? Isso não é benéfico para o organismo. Então, existe um valor ótimo que a gente deve perder de água, mas esse valor ele não pode ser muito acima do normal. Então, a partir do momento que a pessoa está agasalhando, ela vai perder muita água do corpo. Isso não é bom para o nosso organismo. Então, aquela história de que, vou correr agasalhado para emagrecer, é um mito. Tá? Não é uma sauninha ambulante ou não? O benefício da sauna é outra coisa, outra né? Outra coisa. Então, assim, para perder peso, e na verdade perder peso em gordura, que eu acho que é o mais interessante, né? É fazer um exercício bem orientado e fazer um controle alimentar muito bem orientado também. Então, é mito essa ideia de correr agasalhado e emagrece. Tá. Vamos lá. Exercícios abdominais, tiram a barriga. Eu tenho uma amiga assim, ela, hoje eu fiz 300 abdominais, mas não caminha, não anda, não faz nada. Emagrece? Perde o abdômen mesmo? Pois é, Carol, e você que está em casa, por favor, é mito. É mito. Mito. Na verdade, o nosso organismo, fisiologicamente, ele não tem um mecanismo que faça perder gordura localizada.
Senão seria muito fácil, né? Eu poderia pegar, por exemplo, um obeso que realmente precisa desse emagrecimento, pensando na saúde, e já pedir para ele fazer exercício com os dedos, né? Para começar a perder gordura da ponta do dedo. Então, na verdade, é um mito esse, tá? De que o exercício abdominal, ele acaba perdendo essa gordura da região abdominal. Então, é um mito. Mas só fortalece o músculo. Sim, a ideia do fortalecimento da musculatura abdominal realmente acontece com os exercícios abdominais. Então, agora, a redução da gordura abdominal com os exercícios abdominais é mito. É bom perder para depois aparecer, né? O músculo da barriga é tão bonito, né? Enfim, barriga de tanquinho, né? Pois é. Mas é tão difícil, né? Evitar aí os churrasquinhos da vida, evitar os programas sociais e focar um pouco mais no exercício, mas é válido, não é verdade? É válido, Carol, mesmo porque a pessoa precisa se estimular, né? Você que está em casa também não precisa ser muito, assim, fã do exercício e fã da comida correta. Então, na verdade, você tem um encontro familiar, não vai deixar de ir, porque isso também é importante. Né? Então, e vai te servir até de estímulo para você pegar pesado no outro dia. Eu acho que é muito válido. É muito válido. E musculação engorda? Musculação engorda. Esse também é mito, né? E principalmente com as mulheres, né? Então a mulher chega na academia e fala assim, nossa, eu não posso fazer musculação porque eu tenho uma tendência a ficar muito forte. É verdade, eu só quero fazer perna. Isso, exatamente. Perna e glúteo, né? Porque senão eu vou ficar com aquele bração, assim, não quer ficar, né? Na verdade é mito de que a musculação ela engorda, né? Então hoje nós já temos respaldo científico afirmando que o treinamento de força, né, a musculação, ela aumenta a sua taxa de metabolismo basal. Então, vou ser bem claro. Então a gente tem 24 horas no nosso dia. Então não adianta você fazer um exercício que gaste muita caloria, mas que nas outras 23 horas do seu dia esse gasto seja baixo. Então a ideia é de que você fique gastando o seu metabolismo, né, que aumente o seu gasto calórico ao longo das 24 horas do dia. E aí a musculação ela te auxilia nesse sentido, porque ela vai aumentar a sua massa magra e vai fazer com que o seu organismo gaste mais quilocaloria. Nossa, então quem falar só exercício aeróbico, não, a musculação ela também pode ser utilizada para gastar calorias. Então hoje as evidências científicas atuais apontam de que a musculação ela tem um poder muito grande para potencializar o emagrecimento. E pensando assim, na pessoa que está com sobrepeso, né, seria até mais indicado ela começar para a musculação para preservar as articulações dela. Então, a pessoa está com sobrepeso, você que está em casa com sobrepeso, eu vou correr porque eu vejo todo mundo correndo. Então, cuidado, né? Porque nós temos tornozelo, joelho, que são articulações muito sensíveis ao impacto. Então, uma pessoa com muito sobrepeso, ela pode chegar a ter mais de 300% de impacto sobre essas articulações. Então, a ideia é que comece com um exercício que não tenha tanto impacto, e aí a musculação ela pode ser muito importante para essa pessoa. E na musculação, quando a gente chega numa academia, geralmente a gente tem um instrutor, educador físico que pergunta o seu objetivo, faz um treino específico para você, ou um personal, né? Para você gastar a caloria, né? Exatamente. Não para você ganhar massa muscular. Isso mesmo. É muito importante procurar um profissional que seja capacitado para te atender, né? A ideia de sair fazendo exercício sem orientação, ela é muito perigosa. Então é muito importante fazer uma avaliação cardiológica, né, antes da prática da atividade física e procurar um profissional capacitado que possa te atender. Cristiano, o assunto está extremamente interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo. Você que está em casa fica com dicas aí. Eu sempre falo que são dicas valiosas. Sei que eu sou repetitiva, mas são valiosas e vale a pena. Então, logo depois do intervalo tem dicas e depois a gente volta com o Dr. Cristiano. Até já! Voltamos com o Cristiano, a gente está conversando aqui com o Dr. Cristiano, ele que é doutor em Ciências Médicas e também ele é fisiologista, educador físico, enfim, a gente está falando sobre exercício físico e emagrecimento. Então, voltando ao assunto, o que emagrece mais? Correr, caminhar ou andar de bicicleta? Vamos lá, o que emagrece mais? Depende muito do público. Então, por exemplo, se eu for comparar uma atividade contínua, uma caminhada de 40 minutos sem intervalo, uma caminhada baixa, né, de baixa intensidade, ela emagrece menos do que uma atividade que seja mais intervalada. Por exemplo, trote um pouquinho, caminha um outro pouco. 5 minutos trotando, 5 minutos caminhando, né? Agora, é aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Se a pessoa tem o sobrepeso, seria interessante que ela faça a caminhada e não essa atividade intermitente, como eu comentei. Por quê? Justamente para preservar as articulações dela. Então, a pessoa que tem o sobrepeso, para ela é mais interessante a caminhada.
Tá? Para quem quer diminuir o percentual de gordura, mas não tem tanto sobrepeso, o interessante são atividades mais intensas, né? Como a corrida e como o trote. A bicicleta, né, até para a gente esclarecer o pessoal de casa, também passa a ser uma boa alternativa para quem está com sobrepeso, obesidade. Porque daí a sobrecarga das nossas articulações ela é menor. Né? O exercício ele é estacionado e aí você não tem tanto impacto nas suas articulações. E a população dos ciclistas tem aumentado, né? Tá na moda esse esporte, ainda bem, né? Tá na moda, sem dúvida. E é muito saudável. Então, assim, não é que existe um exercício que emagreça mais do que o outro. Vai muito do público que a gente está trabalhando, né? Então, para cada pessoa tem um tipo de exercício que poderia facilitar mais esse emagrecimento. E é verdade que mulher demora mais para perder a gordura da coxa e o homem do abdômen ou não? Pois é, né? Isso não é mito, isso é verdade, né? Então, isso vai muito da questão genética, Justo viu, hoje Carol? que eu tô de shorts, sabe? Deixa eu me esconder aqui. Você tá super bem, poxa. O pessoal de casa, ela tá bem, viu? Tô escondido, vai, continua. Então é o seguinte, se a gente for pensar em como essa célula adiposa, ela é na mulher e é no homem, existe um receptor que existe nessa célula adiposa, que é o receptor de adrenalina. O que é adrenalina? É aquele hormônio que é produzido que faz você lutar ou fugir. Quando você sente uma batedeira, é a ação dessa adrenalina. Então, quando a adrenalina ela chega na célula adiposa para potencializar o emagrecimento, na mulher, esse hormônio encontra menos receptor. Então, para a gente resumir, para ficar mais fácil, né? A mulher, ela recebe menos estímulo da adrenalina do que o homem, nesta região coxo-femoral. Então, por isso que é difícil a questão do culote, né? Que as mulheres tanto querem perder. Então, tem uma questão genética importante. E para o homem, na região abdominal. Tanto é que as doenças metabólicas, né? Como, por exemplo, diabetes, é mais comum no homem, porque ele tem esse acúmulo de gordura maior na região do tronco. Então, a última coisa que ele perde vai lá, né? No abdômen. E o ciclo menstrual na mulher influencia? Ciclo menstrual também é verdade, não é mito. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma mulher que tem um ciclo regular, né, ela tem 28 dias do ciclo. Na metade disso, Carol, que é o 14º, é o período onde o corpo, né, da mulher está produzindo muito estrógeno. Esse hormônio, ele acaba aumentando o rendimento da mulher. Então fica a dica para nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo. Se você tiver que intensificar os seus exercícios, intensifique 10 dias depois da tua menstruação. Olha só. E até 18 dias pós essa menstruação. Muito boa essa dica. E assim, os estudos mostram resultados bem significativos, tá, em relação a isso. Óbvio que existem as individualidades, né? Por exemplo, acredito que nenhuma mulher goste de treinar quando está no período menstrual. Sim. Né? Fica mais irritada, fica mais desconfortável. Então a dica seria para aumentar esse exercício 10 dias depois da menstruação. Nosso tempo está acabando, mas temos 3 perguntinhas aqui do público. A gente vai conversar com o César Mileta, ele que é comerciante. César, pode falar, César. Eu estou parado faz uns 6 meses com a academia, treinava direto, ganhei alguns quilinhos e agora pretendo voltar. Queria saber quanto tempo eu volto ao meu ritmo normal, como eu estava antes. Muito bom, César. Vamos lá, tentar ser rápido contigo. Bom, o importante é você saber se está tudo certo com a sua saúde cardiovascular, né? Fazer os exames cardiológicos. E acredito que se você já tem um histórico de exercício, que em 6 semanas você já está apto para voltar nessa rotina normalmente. Ai, que bom. Agora vamos ouvir a Edilaine Vieira, ela que é vendedora. Edilaine. Eu gostaria de saber se é verdade que dormir muito emagrece. Se for, eu vou dormir, hein? Vou dormir já. Vou dormir umas 10 horas por noite. Carol e Edilaine, olha, mito. Na verdade é o seguinte, é importante as horas de sono, mesmo porque na noite nós temos a produção de um hormônio, que é o hormônio do crescimento, GH, né? E sem falar que essas atividades, elas são, no repouso, né? É que elas conseguem ser reparadas. Então é importante ter o período de sono, mas também dormir muito não emagrece. Não emagrece. Agora a gente fala com o Gustavo Esponton Marçom, ele que é estudante. Eu queria saber qual é o melhor exercício, correr, andar ou caminhar? A gente já respondeu, né? Pois é, Gustavo, né? Gustavo, depende muito do público, né? Mas eu acredito que os 3 podem potencializar o emagrecimento, cada um específico para o seu público. Então, um educador físico vai saber lhe orientar certamente o que você precisa fazer. Para a gente finalizar, tá um pouco na moda, assim, esse suplemento à base de CLA, né? Ele potencializa a mesma perda de gordura? É verdade ou é mito?
Pois é, pessoal, é mito, tá? Então você aí de casa que acredita que o suplemento à base de ácido linoleico conjugado potencializa o emagrecimento, é mito. Então os estudos que mostraram isso, Carol, são estudos em ratos, né, em camundongos, que está muito distante do que é a pessoa, né, o organismo ser humano. Então, na verdade, você de casa procure um nutricionista, né, para que possa montar o seu cardápio de acordo e procure um bom educador físico para orientar seus exercícios. Então, não tem milagre para o emagrecimento. É fechar a boca, fazer exercício, ter disciplina, não é mesmo? Disciplina, é isso mesmo. Muito obrigado por você ter vindo até o programa. Gostaria que você deixasse o contato. Pode ficar à vontade aí para finalizar as suas considerações. Legal, eu que agradeço, tá? Foi muito bom estar aqui com você, com o público. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Sim, e para deixar o meu contato, meu e-mail é cristiano, com chr.bertoldo@gmail.com. E um site para a pessoa ter mais dicas, né, em relação à saúde, baixar alguns estudos também, caso queiram, é o www.nutrimove.com.br. Ok, obrigada, viu, Cristiano? Obrigado. Foi um prazer mesmo. Espero que você em casa tenha gostado também, porque, olha, muitos mitos aí caíram por terra, outros não, muitas verdades vieram à tona, então agora é só você se cuidar. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com mais dicas para você.